Boa tarde, amadas. Meu nome é Patrícia Coelho e eu estou aqui nesta tarde para falar um pouquinho sobre aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração e é de dentro para fora. Eu congrego na Igreja Videira de Indaiatuba, São Paulo, Brasil, e eu estou aqui para unir a minha fé com a fé de vocês. E eu creio que o Senhor fará algo incrível nas nossas vidas. Atualmente, eu trabalho com mulheres, eu ouço muitas mulheres, porque eu faço um trabalho de mentoria com mulheres, famílias e crianças. E o meu trabalho hoje é restaurar e estruturar lares, famílias, né? Fazer com que as famílias possam viver e desfrutar da graça e do favor do Senhor de uma forma leve, de uma forma suave, porque o que o Senhor criou, ele sustenta. E foi o Senhor que criou a família. A família é um projeto de Deus. E o Senhor tem me dado o privilégio de trabalhar com as mulheres, né, que têm sustentado lares, tem mantido de pé um projeto divino na terra, que são as famílias. E hoje, eu orando, conversando com o Senhor, perguntando para o Senhor, né, o que falar para as irmãs em relação à cura da alma. Nós mulheres, nós ouvimos tanto, né, tantas situações que nos ferem, que nos deixam chateadas. E aí eu pensei em começar com um versículo. E eu quero ler um versículo para vocês. Se encontra lá em Salmo 139. Então, Salmo 139, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto, e acompanha os meus pensamentos onde quer que eu esteja. E o último, e os dois, eu li os dois primeiros e agora eu vou ler os dois últimos. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesco e guia-me pelo caminho da vida eterna. Aqui esse salmo, Davi, ele mostra o quanto o Senhor nos conhece. Antes mesmo que uma palavra viesse à minha boca, o Senhor já saberia. E o Senhor, ele já sabe. E às vezes a gente quer sondar o nosso coração para entender o que tem lá dentro, né? E amadas, hoje eu quero falar para vocês, peça para o Senhor sondar o coração. Porque às vezes a gente acha que tem uma coisa e tem outra. Às vezes a gente acha que já está livre de certas situações, acha que já está resolvido e ainda nós não estamos com a situação resolvida. E quando nós pedimos para o Espírito Santo sondar, ele vai sondar e ele vai nos dar a direção, né? E outra parte que eu quero ler, para depois eu dar continuidade, eu quero ler em Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãs, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformadas pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amadas, para que a gente possa entender o que é verdadeiramente uma cura, nós precisamos estar pautada na palavra de Deus. Então, nós podemos ver curas de várias formas, né? Mas a forma que eu entendo que realmente somos curadas é quando essa cura está sendo ministrada na nossa alma através do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela diz que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo.
E quando nós nascemos de novo, o nosso espírito, ele é junto, ele é amalgamado com o Espírito Santo de Deus. Então nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e pode sondar o nosso coração, sondar a nossa alma, sondar a nossa mente e entender o que nós estamos realmente vivendo. E para que tudo isso aconteça, nós precisamos ter conhecimento de como Deus tem para nós essa cura, né? Porque às vezes eu posso falar assim, bom, eu não me importo com fulana, então eu vou ignorar fulana a partir de hoje. E aí eu acho que isso está resolvido a partir do momento que eu ignoro aquela situação. Você pode achar que aquela situação está resolvida. Esse fato de ignorar aquela situação, ignorar uma pessoa, ela pode até fazer você se sentir mais ou menos bem, ou até se sentir bem. Só que no fundo, essa situação não está resolvida e ela não está coerente à palavra de Deus. Então, como que nós podemos realmente receber uma cura? Quando nós estamos conectados com o Espírito Santo e fazemos da forma como a palavra de Deus nos ensina, que é o que nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje à tarde, né? E quando o Senhor cura, quando o Senhor ministra, nós damos frutos para a eternidade. Então, quer saber mesmo quando você realmente está curada? Quando você começa a produzir frutos para a eternidade, frutos que agradam o coração de Deus. Você começa a ter um comportamento tão diferente do que você tinha que você fala assim: nossa, nem parece que sou eu. Porque realmente, porque é o Espírito Santo que está ministrando no seu coração e fazendo você amar aquela pessoa que às vezes ela não fez nada para receber aquele amor. Muito pelo contrário, ela te fez raiva, ela te humilhou e você consegue se levantar nessa situação e ainda entregar algo bom para ela. E isso só é possível através do Espírito Santo de Deus. Então, eu anotei aqui, assim, a diferença de um sentimento e a diferença entre uma emoção. Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas eu acho que é importante falar um pouquinho sobre essas diferenças entre a palavra sentimento e a palavra emoção. A emoção é aquilo que você sente rápido. Sabe quando você, sem perceber, você já sentiu e geralmente você não controla? Quando você fica com raiva repentinamente. Bom, aquilo ali é uma emoção, ela flui. Mesmo que você não queira, você já ficou com raiva, né? E não tem problema, é assim mesmo. A emoção ela acontece desta forma, mas ela passa rápido. Agora, o sentimento, você junta várias emoções e vai guardando no seu coração, na sua alma, aquelas emoções e elas vão se tornando um sentimento, ela vai se tornando algo mais concreto. Então, amadas, quando a palavra de Deus diz assim, que a gente pode se irar, mas a gente não deve pecar, é porque a gente não vai conseguir muitas vezes controlar o ímpeto da raiva, da ira, mas você pode controlar o que você vai fazer depois que essa emoção passar. Então, nós precisamos ter na nossa mente assim: eu posso me alterar aqui, mas quando a minha emoção, aquele rompante passar, eu preciso falar: Senhor, essa é a forma que o Senhor tem para mim? E automaticamente o Espírito Santo vai falar: não é. E você vai se sentir mal por ter tomado aquele tipo de ação, por ter tido aquele tipo de ação. E aí você vai se arrepender e vai falar: Senhor, eu não quero fazer desta forma. Me ensina a fazer da forma como agrada ao Senhor. Eu quero ser conduzida pelo teu Espírito Santo. Som do meu coração
e me explica por que que eu tive tanta ira nessa situação específica, por que que eu fiquei tão chateada. E aí o Senhor vai te revelando e você vai vendo que às vezes são coisas que você deixou para trás como se já tivesse sido resolvida e não resolveu, e uma situação tão pequena foi suficiente para disparar o gatilho e você se sentir completamente fora do controle. Porque as emoções dificilmente nós vamos controlá-las, né? Elas vêm e vão, mas os nossos sentimentos, sim. Então, como que nós podemos controlar os nossos sentimentos? Sondando o nosso, pedindo ao Senhor para sondar o nosso coração quando nós temos uma ação que ela não condiz com aquilo que o Senhor tem para você. Então, amadas, não se permita guardar raiva de uma pessoa que comentou algo ruim a seu respeito. Não se permita, quando alguém fala mal de você, geralmente essa pessoa, ela não está falando a seu respeito, ela está pondo para fora aquilo que está nela. Quando a gente aprende isso, a gente deixa de ser ferida pelos outros, né? E a gente importa muito pouco com aquilo que o outro está falando. Por quê? Porque quem forma a sua identidade, quem diz quem você é o Senhor. Então, as nossas dores, muitas vezes, elas acontecem porque nós estamos dando ouvido a vozes estranhas. E essas vozes, elas podem ser de pessoas que estão muito próximas de nós. E na maioria das vezes, é sim, de pessoas bem próximas e que a gente queria ouvir outras coisas. Mas hoje, eu quero falar para você assim, quando uma pessoa muito próxima de você falar algo ruim, você vai pedir para o Senhor traduzir. Fala assim: Senhor, traduz para mim o que é mesmo que essa pessoa queria dizer. Porque quando a pessoa nos agride, ela está tirando a dor dela, querendo transferir para nós. Então, qual que é o importante? É você entender que a dor dessa pessoa precisa ficar com ela, porque é só ela que pode resolver e não pegue para você. Se você entender isso, você vai ficar livre de muitos sentimentos, de muitas tristezas que, que acontecem de forma natural de uma convivência que às vezes precisa ser alinhada, né? E como que a gente não constrói, como que a gente evita de construir um sentimento de tristeza, né? Estou falando aqui do sentimento de tristeza porque nós estamos mencionando a alma, a cura da alma. E geralmente o que abate uma alma é a tristeza, é a angústia, é a rejeição. Então vamos lá. Quando você recebe uma palavra ruim, ou alguém te maltrata, alguém te humilha, você pode pegar essas palavras que a pessoa lançou sobre a sua vida e você vai falar assim: Pai, eu sei quem eu sou no Senhor. E se você não sabe, você vai pedir: Pai, me revela quem eu sou em ti. Me revela quem eu sou em Cristo, para que essas palavras não criem forma no meu coração, na minha alma. Por quê? Porque quando você entender que essas palavras que essa pessoa está liberando para você é dela e precisa ficar com ela, você já vai colocar um, você já vai colocar uma barreira para que essas palavras não te prejudiquem. Então é muito importante você entender isso e não se entristecer com isso, né? E como que a gente pode ter uma alma alegre, feliz? A alma curada é uma alma feliz. Quero falar também da alma feliz. Porque quando temos uma alma feliz, é porque nós entendemos o quanto o Espírito Santo de Deus nos entrega um dom diariamente, que é o dom da alegria. A estar alegre não significa que tudo na sua vida está andando e fluindo perfeitamente. Mas estar alegre é você ter a consciência
de que o Espírito Santo habita em você e ele te fortalece. Sabe aquilo que você acha difícil de fazer? Então, o Espírito Santo fala que quando nós temos dificuldade com algo, naquela área, o Senhor nos faz forte. Quando nos sentimos fracos, aí sim é que somos fortes. Então, em áreas que você se sente fragilizada, você se sente carente, ali é o ponto onde o Espírito Santo mais vai atuar. Então, nessa área, fique em paz, fala para o Senhor, Senhor, eu reconheço a minha fragilidade nessa área. E eu também reconheço o teu poder operando na minha fragilidade e me fazendo uma mulher forte, uma mulher resistente, uma mulher resiliente. Então, quando você começa a direcionar o seu pensamento de forma correta, você vai se sentir segura pelo Senhor. E a palavra de Deus, ela diz que nós somos filhas. Então, nós somos filhas amadas. Quando você entende o amor de Deus numa proporção tão superior ao amor que você é capaz de amar, porque o amor de Deus, ele nos ama, nós ainda pecadores. Quando o Senhor me escolheu e te escolheu, ele escolheu quando a gente ainda nem queria ele. Olha para você ver como o amor de Deus é. E quando esse amor de Deus entra nas nossas vidas, nós conseguimos amar o nosso próximo. A palavra de Deus diz assim: ama o teu próximo como Cristo te amou. Quando você entende esse mandamento, esse versículo que o Senhor nos ensina a amar o nosso próximo como Deus tem nos amado, é você amar aquela pessoa como de fato ela é. Não queira mudá-la. Simplesmente derrame amor. Porque você sabe qual que é a função de um verdadeiro amor? É constranger uma pessoa e levar essa pessoa a um arrependimento. É assim que Cristo faz conosco todos os dias. Ele nos ama, ele nos ama, ele nos ama. A gente erra, ele nos ama. A gente peca, ele nos ama. E ele simplesmente vem derramando amor. E aí chega uma hora que você fala assim: meu Deus, eu estou constrangida de tanto que Deus me ama. Aí aquilo que você fazia antes, você já não quer mais fazer, porque aquilo já não é legal, aquilo já não agrada mais o coração de Deus. E aí você se sente assim, impulsionada a fazer de uma outra forma, e que você vai ver que aquela forma que o Senhor sempre queria que você fizesse é a forma que você vai se sentir preenchida. Mas o Senhor, ele não manda você mudar. Ele não manda, ele não fica assim: ei, não vai fazer diferente hoje? Ei, até quando você vai ficar errando? Não. O Senhor, ele não nos pressiona. O Senhor, ele nos ama. E quando nós aprendemos a amar, né, da forma como o Senhor tem nos amado, você vai acumular brasas vivas na cabeça dessa pessoa que está tão próxima de você. E ele vai entender que esse amor não é natural, mas esse amor é algo espiritual. E tem uma palavra que diz assim: o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E é verdade, minha amada. Quando nós entendemos quão grande é o amor de Deus e nós reconhecemos Ele como nosso Pai, tudo aquilo que nos causava medo, tudo aquilo que nos impedia de avançar, tudo aquilo que foi feito mal para a gente se torna tão pequeno diante do amor de Deus que é tão grande e nós nos percebemos dia após dia sendo curadas, curadas. Então, como a nossa alma ela é ministrada? Como que a nossa alma é curada? Quanto mais perto de Deus você estiver, quanto mais consciente você estiver de que você é uma filha amada, Deus te ama. E Ele já provou esse amor por você, entregando o teu único filho para morrer na cruz em seu lugar. Amadas, ninguém nessa terra vai conseguir fazer tamanha demonstração de amor. E quando você entender que Ele te amou e te ama desta maneira,
Sabe aquela pessoa que te rejeita? Essa pessoa ela já não vai mais conseguir te atingir, porque o amor de Deus preenche essa lacuna, esse mal que essa pessoa vem fazendo na sua vida. É sobrenatural, é o próprio agir de Deus trazendo cura às nossas dores. E é assim que o Senhor deseja fazer. Então, às vezes você quer viver coisas extraordinárias, mas para que a gente possa viver coisas extraordinárias, nós precisamos acreditar na simplicidade do amor de Deus todos os dias. Porque o amor de Deus, ele vem e nos constrange. E olha para você ver como Deus te ama. Deus te entrega todos os dias um cenário, amadas. Eu quero que você imagine agora o dia amanhecendo. Em qualquer lugar, seja no Brasil, seja na França, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, for, onde for, ele sempre organiza um cenário maravilhoso e sempre um cenário diferente do outro. E nesse amanhecer do dia, nesse cenário perfeito que ele faz, ele fala para você assim: filha, eu te amo. Você tem todas as oportunidades disponíveis para você. Ei, acredite, eu te amo. Sabe aquilo que você não conseguiu fazer ontem? Faça hoje. Sabe aquele amor que você não conseguiu receber ontem? Entregue esse amor hoje. Sabe aquela palavra que você não conseguiu liberar para aquela pessoa, aquele perdão? Ei, libere hoje. Faça. O Senhor fala para você assim: faço nova todas as coisas. E quando a gente entende que o Senhor nos dá uma oportunidade todos os dias, é gratificante demais. A gente começa a entender que as coisas que nós vivemos, as circunstâncias do nosso dia a dia, elas são favoráveis para que a obra de Deus venha sendo aperfeiçoada na nossa vida. A obra de Deus, amadas, isso é maravilhoso. Você sabe que Deus fala que tudo que acontece na sua vida e na minha é para o nosso bem. Tudo, tudo. E detalhe, Ele já nos perdoou. Então, se você pecou hoje, se você pecou ontem, se você vai pecar amanhã, ei, todos os nossos pecados foram consumados. Todos os nossos pecados foram consumados na cruz. Eu quero ler um versículo com vocês. Esse versículo fala profundamente ao meu coração. Eu amo Romanos. Deixo para vocês também essa dica, né? Se você quer entender o amor de Deus, entender que não existe nenhuma condenação mais sobre a sua vida, que você tem a oportunidade todos os dias de fazer tudo diferente, de se sentir amada, se sentir curada, renovada pelo Senhor, para que você possa viver e desfrutar de uma vida gloriosa, é aqui na terra. No céu é muito melhor, mas o Senhor nos garante, amadas, que nós podemos desfrutar da presença dele aqui na terra. Aí eu te pergunto, tem alguma coisa mais valiosa hoje para você do que a presença de Deus? Amadas, não tem. A presença de Deus, ela cura. A presença de Deus traz libertação, traz alegria, traz paz. E às vezes nós estamos querendo outras coisas. O que nós precisamos é aprender a desfrutar da presença de Deus. Então, olha só, o que Paulo diz para nós em Romanos 8:1? Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, não existe nenhuma condenação mais para você e nem para mim, porque aquilo que o Senhor não, aquilo que eu e você não podíamos fazer, o Senhor fez por nós na cruz. Jesus fez por mim e por você. E olha só, ele fala assim agora no versículo 5: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja.
Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Aí fala assim: vós, contudo, não andeis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito Santo de Deus. Se é de fato que o Espírito de Deus habita em vós, todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Amados, a vida que Deus tem para você, ela é vivida de forma justificada pelo Espírito Santo de Deus. Então hoje você pode viver uma vida abundante, uma vida curada, da sua alma curada. Sabe como? Porque você entende que o Espírito Santo de Deus habita em você. Toma posse dessa palavra, peça para o Senhor revelação, fala: Senhor, como assim? Porque não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz. Então o Senhor já levou consigo todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Fala para o Senhor: Senhor, me ensina a tomar posse, porque o teu Espírito, que é puro, que é santo, habita em mim. E é esse Espírito que me santifica, é esse Espírito que me justifica, é esse Espírito que faz você deixar de querer viver na carne para viver no Espírito. É Ele que faz isso. Isso é maravilhoso. Não depende de nós, depende só do Espírito Santo. Ah, Patrícia, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Amadas, a nossa parte é acreditar. É acreditar que você pode ser governado pelo Espírito Santo. Você pode ser governada pelo Espírito Santo de Deus. E você dá autorização ao Espírito Santo de Deus para corrigir aquilo que está errado na sua vida, aquilo que não está bom na sua vida. Fala: Espírito Santo, eu quero viver de acordo com a tua vontade, eu quero viver de acordo com a tua palavra. Me molda. Creia, minhas amadas, que o Senhor é fiel para te moldar. Olha só, quando nós começamos a ler, quando nós começamos esse momento aqui juntas, eu li para vocês Romanos, que diz que é para a gente mudar a nossa mentalidade. E como que a gente muda a nossa mentalidade? Agora eu vou começar a pensar positivo, aí eu vou mudar? Não vai, amadas. Amadas, quando a gente faz um pensamento positivo, ele entra na superficialidade. Quando nós fazemos um pensamento: a partir de hoje eu vou falar todo dia que eu sou inteligente. Eu sou inteligente, eu sou inteligente, aí eu vou me tornar inteligente. Amadas, você pode até se tornar inteligente, mas quem serve ao Senhor entende que a obra que foi iniciada pelo Espírito Santo é Ele mesmo que faz essa obra nas nossas vidas. Então, quando você acredita que é Ele que vem, te molda e faz essa obra perfeita para Deus, então é Cristo habitando em você, transformando a sua vida e te conduzindo a um caminho perfeito. Quem pode fazer isso, amadas? Só o Espírito Santo. Quem pode moldar a nossa mente para realmente sermos uma mulher inteligente, uma mulher sábia? É o Espírito Santo. Ah, Patrícia, mas como que a gente faz isso? Através da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos alimentamos dela. Todas as vezes que eu abro aqui a Bíblia, ó, eu vou abrir em Romanos novamente, Romanos 12. Romanos 12, ele está falando assim: não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu me amoldar à palavra de Deus, é impossível eu não viver uma vida abundante. E para eu me moldar à palavra de Deus, eu preciso conhecer a vontade do Senhor. E quem pode realmente te revelar essa vontade? É o Espírito Santo.
Às vezes você não conseguiu ler a Bíblia o tanto que você gostaria para ter o tanto de conhecimento que você gostaria. Mas você pode pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, nessa área da minha vida que eu tenho sido afligida, que eu tenho sido provada, o Senhor pode me revelar uma forma diferente de atuar nela? Amadas, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele não rejeita um coração quebrantado. O Espírito Santo ele não rejeita um coração ensinável. E o que nós queremos? Nós queremos aprender com o Senhor. E quando nós aprendemos com o Senhor, tudo aquilo que nós vivemos aqui nessa superfície, na terra, se torna pequeno demais comparada à obra que o Senhor está fazendo em nós. Porque a obra que o Senhor está fazendo em nós é para a eternidade. Então você vai ver que como as coisas dessa terra vão fazer, não vão mais te afligir. E você vai conseguir ter uma vida mais alegre, uma vida com confiança no Senhor. Essa semana, eu sempre dou uma aula na segunda-feira, que é a mentoria que eu faço. E essa semana, o Senhor me chamou a atenção sobre como vivermos por fé e não por medo. O medo, ele é um sentimento das nossas dores, né? O medo, ele vem conforme eu fui tendo traumas, eu fui sendo entristecida, eu fui tendo medo de agir. E o medo é porque eu quero me preservar. Então eu acabo que eu não consigo fazer muitas coisas porque eu tenho medo. E o que seria a fé? A fé é você romper o medo, né? A fé é você acreditar naquilo que você não viu, mas que você tem certeza que vai acontecer. Então, a fé é uma convicção no seu espírito de algo que não aconteceu e que vai acontecer. A fé, ela te impulsiona. A fé, ela traz alegria. A fé, ela te encoraja. E é um sentimento abstrato, você não enxerga nem a fé e nem o medo. E o medo? O medo é o medo de algo que ainda não aconteceu, mas que você teme que acontece. Então você vê que é muito semelhante à fé. Porém, o medo, ele vem para impedir você de agir para receber a bênção do Senhor. Então o medo vem para te paralisar. O medo vem para te entristecer, para te estagnar, para te deixar para você não sair do lugar. Então a fé, ela te movimenta. E uma pessoa que tem a alma curada, uma alma restaurada, ela age por fé. E mesmo que ela esteja vivendo uma situação bem difícil, bem contrária àquilo que ela deseja, ela continua com fé, crendo que aquela situação ali, o Senhor vai fazer com que ela viva uma promessa. Amadas, não tem situação difícil que o Senhor não cumpra uma promessa na nossa vida. Pare e pense comigo. As pessoas que tiveram situações muito, muito desafiadoras, aquela situação, aquele momento ali se tornou muitas vezes o seu propósito de vida. Tornou-se a sua missão. Fez com que essa pessoa fosse mestre naquela área, ao ponto de depois ensinar as pessoas como superar aquele trauma. Então, o Senhor, Ele aproveita tudo na nossa vida. Então, eu não sei o que você, mulher, está vivendo. Eu não sei qual é a dor que estava afligindo o seu coração, a sua alma. Eu não sei qual foi o trauma da infância, ou de ontem, ou de muitos anos atrás. Eu quero falar para você que hoje eu quero liberar uma palavra profética. Você vai sair dessa aula curada. Você vai sair liberta, porque o Espírito Santo que habita em mim e em você, ele é suficiente
para apagar todas essas dores e te conceder uma vida nova, algo novo que só Ele pode te entregar. A palavra de Deus, ela fala assim: quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos a oportunidade de renascer. Então hoje eu quero te fazer um convite. Eu não sei se você já fez essa oração. Se você já fez uma oração de entregar a sua vida a Jesus. Se você já fez uma oração de dizer para Jesus assim: eu confio no Senhor. O Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador. Se você ainda não fez essa oração, faça comigo hoje. Faça agora. Fala para o Senhor assim, ó: eu aceito o seu sacrifício na cruz. E eu reconheço que o Senhor morreu por mim, me ama e me deu uma nova oportunidade. Eu aceito e reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir de agora, eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Amadas, faça essa oração e fale para o Senhor assim: eis-me aqui, Espírito Santo, que começou a boa obra, complete esta obra na minha vida. Amadas, você vai ver que você vai fluir. E essa oração você pode fazer todos os dias para o Senhor. Fala: Senhor, aquilo que eu não dou conta, Espírito Santo, faça por mim. E você vai ver que o Espírito Santo vai te moldar. Ele vai te encorajar. Ele vai fazer você ter uma esperança que você ainda nunca teve. Ele vai fazer você olhar o seu futuro lá na frente e você vai se alegrar. Você vai viver dias que você vai falar: Senhor, como isso é maravilhoso. Como o Senhor pôde fazer tantas coisas na minha vida. Amadas, nós vivemos por aquilo que cremos. E nós precisamos crer que Deus, Ele fez um plano perfeito. E esse plano te alcança hoje. Esse plano, ele muda a sua história hoje. Ele não precisa esperar mais. E o que precisa acontecer? Você crê. Você sabe qual que é a moeda que nós precisamos ter para trocar com as bênçãos do Senhor? É a fé. Você precisa crer que é a sua fé que vai fazer você viver coisas extraordinárias no Senhor. É crer que Ele fez tudo o que precisava para que você pudesse hoje receber a sua cura. Amadas, pare e pense comigo. Abraão, quando o Senhor fez uma promessa para ele, ele já tinha 75 anos e nada tinha acontecido de extraordinário. E Deus fala para ele: Abraão, vai lá para fora e contemple o céu, contemple as estrelas. E Abraão olhou e falou, e olhou e viu aquela multidão. E o Senhor falou assim: assim será a sua descendência. Mas Abraão, até aquele momento, ele não havia tido nenhum filho, e a sua esposa já era de idade e ela era estéril. Então ele precisou crer, minha amada, contra toda circunstância, contra todas as evidências. Mas o que o Senhor fez naquela situação adversa, aquela situação ali, ele já de idade e Sara estéril carregava uma promessa. E quem fez a promessa para você é fiel para cumprir. Foi o mesmo que fez a promessa para Abraão. Então entenda, minha amada, como foi que Abraão se tornou pai de multidões? Quando ele creu. E Abraão é considerado o pai da fé. Então hoje eu quero te convidar a crer, a apresentar ao Senhor essa situação que você vive, essa dor que você tem carregado ao Senhor, para que você seja curada e que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Porque foi imputado na vida de Abraão a justiça de Deus, porque ele creu. Amadas, isso é maravilhoso. Se você crê, essa situação vai mudar.
porque o Senhor tem prazer. Você sabe o que o Senhor fala para mim e para você? Que nós somos testemunhas vivas dele. Então você imagina onde você chega, você é uma testemunha. Onde você chega, você é aquela pessoa que representa Cristo. E o Senhor quer fazer milagre na sua vida, o Senhor quer te prosperar, o Senhor quer fazer você uma mulher alegre, uma mulher ousada, uma mulher que fala e as pessoas veem Cristo em você. As pessoas querem ver a revelação de Cristo através da minha vida e da sua. E o Senhor, ele poderia pregar o evangelho sem precisar usar a minha vida e a sua. Mas ele nos chama, ele nos chamou, ele nos escolheu e ele nos separou. Quando o Senhor nos chama e nos separa, é ele que nos prepara, é ele que nos santifica, é ele que completa a obra que ele já começou. O que nós precisamos é estar disponíveis para o Senhor. E eu creio, minha amada, se você está hoje aqui, nessa live, você está ouvindo essa mensagem, se essa mensagem chegou até você de uma forma ou de outra, é porque você já foi escolhida, você foi separada para ser uma testemunha viva do amor de Deus e da obra de Deus. E você acha, minha amada, que Deus quer alguma coisa mais ou menos para a sua vida? Não! Ele quer uma vida extraordinária, ele quer uma vida abençoada. Patrícia, mas essa vida abençoada, essa vida extraordinária não vai ter problema? Vai. Mas todos eles serão resolvidos de forma que as pessoas vejam Cristo sendo revelado na sua vida. E é assim que Deus faz. Quanto mais a gente tem problemas, mais Cristo se revela na nossa vida. Então é assim, é de problema em problema e é de glória em glória. Então, a gente fala que é de fé em fé, de glória em glória. Como nós podemos manifestar a fé e como pode ser manifesta a glória de Deus se nós não tivermos nenhuma situação para ser resolvida? Não tem porquê. Então, saiba que o problema que você está vivendo hoje, você pode sim ficar livre dele quando você colocar esse problema para o Senhor solucionar. E creia, minha amada, e pode crer que o Senhor vai fazer você dar testemunho da obra que ele está fazendo na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Amadas, e para concluir, eu quero falar para você que todos os dias você pode pedir para o Senhor sondar o seu coração. Porque quando o Senhor sonda o nosso coração, Ele mesmo faz a limpeza que é necessária. Ele mesmo transforma a área que precisa ser transformada, colocando a própria essência dele. Então você não vai precisar ficar olhando para os teus erros, olhando para as tuas falhas e querendo fazer uma mudança de você mesma. Mas você pode confiar que o Senhor pode fazer essa mudança para você. Então, quando você deitar hoje, antes de você dormir, faça sempre declare sempre esta palavra que o salmista Davi declarou no Salmo 139, versículo 23. Fala para ele assim: Pai, sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. E aí você vai entender que a cura do Senhor, ela vai vir enquanto você dorme. Amadas, creia, eu tenho vivido curas enquanto eu durmo. Eu tenho vivido o sobrenatural do Senhor na minha vida, simplesmente o fato de deitar e descansar. Sabe quando Deus vai agir na sua vida? Quando você descansar. Deus age na nossa vida quando nós entendemos que Ele está no controle. Mas não entender da boca para fora, mas entender com o nosso espírito, entender com o nosso coração. Porque enquanto estivermos ansiosos, isso significa que nós ainda não confiamos por completo. E quando nós estamos ansiosos, nós impedimos o Espírito Santo de Deus de fluir. Então hoje eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Você vai descansar.
O Senhor te chamou nesta tarde aqui para você descansar. E o descansar, minha amada, é descansar. É descansar, é não querer fazer mais da forma como você tem feito. Descansa. O descansar é você se deleitar, se deleite na presença do Senhor. Fala, Senhor, eu quero aprender a descansar. Eu quero aprender a me deleitar na tua presença. Se deleitar na presença do Senhor é ter prazer na presença do Senhor. Ao ponto que o prazer que você tem com o Senhor seja tão superior ao seu problema que o seu problema vai se tornar pequeno demais. E é nesse lugar de descanso, de deleite, de prazer, que quando você acordar, aquela dor que doía e que te consumia não vai mais te consumir. Aquilo que te machucava não vai mais te machucar. Patrícia, mas é simples assim? Amadas, creia. É desta forma que o Senhor opera. Sabe por quê? Porque a glória e a honra precisa ser dele, não da gente. Não porque eu fiz tudo certo, não porque eu fiz isso ou fiz aquilo, não. Olha, eu fui curada porque eu descansei. Eu fui curada porque eu confiei que eu não dava conta. Eu fui curada porque eu entendi que Deus me ama tanto, que eu também posso amar um pouco mais. Eu fui curada porque Deus me perdoou tantas vezes e eu decidi perdoar também. E você vai entender que o mistério de viver nesta terra é quando as coisas do céu falam mais alto ao seu coração do que as coisas terrenas. E tudo que você enxerga na terra vai ficar. Mas aquilo que o Senhor ministra no seu coração, no seu espírito, te prepara para viver a eternidade com Ele. Então, minha amada, se preocupe com aquilo que você não está enxergando. E se deleite na presença do Senhor, porque você é filha amada de um Pai vivo e amoroso. E é esse Pai que diz para você hoje, mulher, tu estás curada, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu concluo esta palavra e declaro você, mulher, curada, livre das suas dores, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.